Bom, então nós vamos começar, depois de ver esses vídeos e conversar sobre como vai ser o curso na primeira aula, começar o capítulo 2 do livro do James Stewart, que fala sobre limites e derivadas. E a gente começa justamente com... Eu gosto do jeito que esse livro faz, porque ele começa justamente, ao invés de se preocupar com a... A gente vê o problema de determinar retas tangente ou velocidade e ver como isso motivou o surgimento do cálculo, tá bom? Então, a gente começa... Quem depois for seguir pelo livro, tá, gente? Vocês vão ver aí que tem as sessões, eu vou tentar seguir, né? Antes de falar das definições, a gente fala justamente desses problemas que envolvem a tangente e a velocidade. Da velocidade, particularmente, é interessante, mas esse primeiro problema da tangente acho que fica mais simples para a gente poder entender, tá? Então, vamos falar então sobre os... Esse PDF, a gravação, eu deixo para vocês ao longo da semana, tá bom? O PDF já deixo no final da aula, a gravação tem que baixar, subir ela depois pro Moodle. Então, problema da tangente e da velocidade. Okay? Então, só para ganhar um tempo, senão eu fico escrevendo muita coisa aqui e tá no livro, né? Então, olha só. A gente vai ver, então, como surgem os limites, né? E, na verdade, surge quando a gente está tentando encontrar a tangente de uma curva ou a velocidade de um objeto. A velocidade de um objeto pode ser soltar um objeto alto uma torre, né? Determinar a velocidade instantânea, não a velocidade média, né? Então, essa palavra tangente, ela vem do latim, que significa tocar uma determinada curva, tá bom? Então, a tangente, uma curva é uma reta que, entre aspas, toca essa curva. E essa reta tangente tem que ter a mesma direção que a curva no ponto de contato, né? Mas justamente a ideia, assim como a gente viu no vídeo lá do Daniel, é como tornar essa ideia mais precisa, né? Então, aí ele vai dar a definição para o que é a tangente no círculo, né? Para um círculo, a gente poderia simplesmente dizer que a tangente é uma reta que intercepta o círculo uma única vez, certo? Ainda assim, essa não é uma boa definição, como a gente vai ver para essa curva do item B. Para a figura, então, 1B, né? Essa que está aqui de baixo, eu passei aqui, tem duas retas, a reta T, que passa no ponto P, e a reta L de azulzinho, que passa no ponto P, tá bom? A reta L intersecta a curva somente uma vez, mas ela não parece com a noção que a gente teria de uma tangente, certo? E ao passo que a reta T dá essa noção de tangente, mas ela encosta na curva duas vezes, tá bom? O que a gente vai ver é o seguinte, a reta tangente ou a curva num ponto é a reta que nesse ponto, ok? É a reta que nesse ponto forma, assim, de fato, um ângulo de 90 graus com essa reta que a gente chama secante, tá bom? E, bom, vamos ver no meio, para pegar um exemplo aqui, que é o exemplo da parábola, e encontrar, aí a gente vai surgir aqui a ideia do limite, encontrar a equação da reta tangente, a curva, eu imagino que vocês tenham visto como fazer o gráfico de uma parábola de matemática elementar, né? Nesse ponto 1 e 1, tá bom? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui, vou lá para a mesinha para a gente fazer, e depois vou usar até o GeoGebra, mas o primeiro exemplo, então, agora foi. Encontrar a equação da reta tangente, a parábola, no ponto x ao quadrado. Não, perdão, na parábola y igual a x ao quadrado, no ponto 1 e 1. O que a gente aprende, por exemplo, lá em matemática elementar? Que o gráfico de funções quadráticas como essa são parábolas, certo? Aí você aprende como que determina a concavidade, verifica, por exemplo, que como o coeficiente que está com x ao quadrado é positivo, a concavidade é para cima, certo? Acha as raízes, então
você conseguir montar algo desse tipo aqui. Eu tenho como até, inclusive, quadricular, certo? Ok? Então, ela é algo desse tipo. Se a gente vier aqui, eu falei que eu ia usar quando preciso, por exemplo, o GeoGebra, para quem não conhece, esse é um aplicativozinho que você pode usar, baixar no computador ou usar online se quiser. Ele chama GeoGebra, ele fornece gráfico de curvas para a gente aí, por exemplo, certo? Então, se você vai estudar cálculo, é interessante ter algum, assim como no vídeo ele observou, ter essa noção geométrica de qual problema você está trabalhando, certo? Então, por exemplo, você digita lá y igual a x ao quadrado, ele fez também o gráfico da nossa função f, certo? Então, esse aqui é o gráfico da... A gente sabe que o zero é a raiz, e nesse caso ele também é o vértice da nossa parábola, tá certo? E o nosso exercício, gente, hoje com ferramentas como essa, para a gente ter uma noção, né? Eu tenho ponto 1 em 1, certo? Esse ponto está na curva, a gente chamou de ponto P. Bom, qual o problema aqui? Hoje, com ferramentas, com um programa como esse, eu posso simplesmente pedir a reta tangente, ó. Aqui embaixo, se eu tirar o cursor, ele apaga, mas dá para ler. Selecione primeiro um ponto, depois um círculo, uma cônica ou uma função. Ele me dá a reta que é tangente a essa curva e passa por esse ponto, certo? Então, o ponto e a curva, certo? Essa é a reta que a gente está procurando aqui, certo? Agora, não existia um método de como fazer isso tão simples assim, né? Vou chamar até de T essa reta, que é a nossa reta tangente, certo? Digitei com o cifrão porque é em text. Então, essa é a reta que a gente está procurando, mas isso não existia à época, certo? Então, com vocês, porque a conta é importante para a gente poder achar a solução, né? Achar justamente essa reta aqui. Aqui, inclusive, a gente tem a equação da reta, né? Chama a equação geral dessa reta aí. Mas, então, não tem esse problema aqui. Qual foi a ideia dos matemáticos e dos físicos à época para resolver um problema como esse? Poxa, eu tenho uma curva simples como essa, tenho um ponto que pertence à curva e quero, por algum motivo, achar a equação da reta tangente a essa curva, no caso, essa parábola, nesse ponto P. O que eles fizeram? Então, a ideia é o seguinte, você coloca um ponto aleatório sobre essa curva, vou chamar esse ponto, por exemplo, de Q, tá? Então, vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de Q. Bom, lembrando, a curva é y igual a x ao quadrado. Então, se minha abscissa é x, a ordenada vai ser x ao quadrado, certo? Então, se fosse 2, o y seria 4. Se fosse 3, o y seria 9, certo? Qual foi a ideia que os matemáticos da época fizeram? Por que eu não consigo achar de cara essa retinha azul aqui, certo? Porque para eu achar uma determinada reta que passa por um ponto, eu preciso conhecer 2 pontos por qual essa reta passa. Né? 2 pontos definem a reta. Certo? Ou precisaria ter a inclinação da reta e um ponto, e eu não tenho essas informações. Certo? Então, qual foi a ideia? Eu pego um ponto que não é esse ponto P, certo? Vou pôr essa reta aí de vermelho, que eu acho que fica melhor para a gente enxergar. Ok? Essa reta é o que a gente chama de reta secante. Ela passa em mais de um ponto na curva, tá bom? Então, vou deixar aqui o nome dela de S, de reta secante, tá bom? Então, nós temos a nossa reta secante. E qual foi a ideia dos matemáticos, então? Assim como a gente viu na noção intuitiva de limite ali no vídeo, pensa, se eu pudesse, por algum motivo, aproximar esse ponto Q do ponto P, a nossa reta secante... Vou deixar azul aqui por um momento, tá bom? Imagina o seguinte, esse ponto Q ele vai ficar... Vou deixar assim que fica melhor geometricamente visualizar. Esse ponto Q ele pode ficar flutuando sobre a curva aqui, de várias maneiras. Eu venho aproximando o ponto Q do ponto P, certo? Se eu pudesse fazer o Q coincidir com P, eu teria justamente a retinha azul, a reta tangente, certo? Então, a ideia que surge aí, no primeiro momento, isso aqui é uma ideia de derivada, na verdade, tá bom? Mas a definição precisa do limite aí, tá bom?
Se eu pudesse fazer o ponto Q se aproximar, tender ao ponto P, no limite, entre aspas, ou seja, quando coincidisse, o x coincidisse com 1, nós teríamos a reta tangente de azul, certo? Então, a gente tem uma estratégia para achar essa retinha de azul, que é fazer o quê? Justamente essa reta de vermelho, o ponto Q, se aproximar do ponto Q. Ou, de uma outra maneira, é fazer o quê? O x aqui, a nossa abscissa, esse x que eu estou passando o mouse em cima aqui agora, se aproximar do número 1. Deixa eu fazer aparecer a coordenada aqui do Q. Eu quero que apareça nome e valor. Eu quero que o x, a abscissa, se aproxime de 1, certo? Então, essa é a ideia. Se eu conseguir um processo para fazer isso, a gente aprende como achar essa equaçãozinha de azul, certo? Bom, como é feito esse processo, então, aí? Então, muito melhor usar o desenho lá do que fazer o meu desenho aqui, né? É o seguinte. Como eu falei, então, falei várias coisas aí, mas só para recapitular. O nosso problema para achar a reta tangente ali, no caso, é que nós só temos um ponto. Né? A gente precisa de 2 para achar, certo? Então, qual foi a ideia? Achar a reta secante. Então, eu vou pôr a definição de reta secante. Deixa eu só pôr essa observação aqui, porque eu falei sobre reta secante, tá bom? Reta secante. O que é uma secante? É uma reta que passa em mais de um ponto na nossa curva, tá bom? Então, uma reta secante é uma curva. É uma reta que intersecta. Para você lembrar, corta, tá bom? A curva mais de uma vez. Ok? Então, se a gente volta aqui no nosso gráfico, observe que essa de vermelho, ela está passando aqui em 2 lugares, certo? Todo lugar aqui, ela passa em 2 lugares, né? Ok? Exceto quando passa aqui, quando o P coincide com o Q. Ok? Aí ela vira a de azulzinha aqui, tá bom? Então, qual era a ideia, então? Matemática elementar. Vamos recordar lá. Como é que a gente define uma reta, tá bom? Só para lembrar. Digamos, vou usar T, porque é a nossa reta tangente. Uma reta, você precisa achar o coeficiente angular dela e o linear, certo? Se eu sei um ponto pelo qual ela passa, eu consigo achar esse linear. O problema aqui está para a gente é achar o coeficiente angular, achar esse mzinho, ou seja, o coeficiente, a inclinação da reta. Esse m é chamado a inclinação da reta. Eu preciso de pelo menos 2 pontos para achar a inclinação. Então, qual era a ideia? Como eu falei lá, determinar pontos Q, considerar pontos Q de coordenada x e o y, lembrando que o y é x ao quadrado, certo? Então, x ao quadrado, com esse x diferente de 1. E olhar o que acontece quando a gente começa a aproximar o x de 1. Quanto mais próximo o x ficar de 1, tanto por valores maiores do que 1, estou aqui com valores maiores do que 1, vou me aproximando, quanto por valores menores do que 1, vou me aproximando. Eu quero entender qual vai ser o comportamento da reta secante PQ, certo? A reta que passa por PQ. Nós vamos achar os coeficientes angulares dessas retas e vamos ver como que ele vai se comportando, ou seja, para qual valor que ele está se aproximando, certo? Esse se aproximando é o que a gente vai chamar o limite, tá? Então, o objetivo, então, aqui é determinar os coeficientes angulares. Esse MPQ, vamos deixar, então, aqui, coeficiente angular, da reta secante, que passa pelos pontos P e Q, ok?
Como é que a gente vai fazer isso? É o seguinte, olha só. Se o x for diferente de 1, se o x for diferente de 1, temos dois pontos, certo? Qual é o ponto? O ponto P, que tem coordenadas 1 e 1, e o ponto Q, que tem coordenadas x e x ao quadrado, certo? Como que eu encontro, ou isso é equivalente a dizer, gente, que o ponto, para deixar registrado, que o ponto P e Q, eles são distintos, tá bom? Como é que a gente encontra o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos, P e Q? Como é que eu determino o coeficiente angular da reta P e Q? Olha só. Isso aqui é equivalente, gente. Deixa eu abrir porque eu não quero apagar aquilo lá. Não, é o seguinte. Eu tenho um ponto coordenadas 1 e 1. Eu tenho um ponto de coordenadas 1 e 1, certo? E tem um outro ponto aqui aleatório, certo? Vou marcar um ponto aqui aleatório aqui. Aí, esse ponto a gente chamou de Q, certo? Eu imagino que, bom, isso é determinar a equação da reta que passa por dois pontos. O conteúdo de matemática é elementar. Dois pontos distintos definem uma reta, certo? E a pergunta é, como é que eu acho a equação dessa reta, certo? Como é que eu acho a equação dessa reta? O que a gente aprende lá em matemática elementar, então, só para recordar isso aí, tá? Um pouco como observação. Imagina, então, que eu tenho um ponto P, sei lá, de coordenadas x de P, y de P, e um ponto Q, com coordenadas x de Q, y de Q. Então, 1 e 1, 2 e 3, por exemplo, aleatório, certo? Como é que eu acho a reta que passa pelos pontos P e Q? Como é que a gente pode achar a reta que passa pelos pontos P e Q? O desenho eu não vou pôr, que eu pus ali atrás quando eu fui falar, mas é o seguinte. A gente aprende que toda reta ela tem um coeficiente angular e o linear, e você simplesmente vai resolver um sisteminha, certo? Olha só. Quando o x for esse valor aqui, o y é esse valor. Então, y de p é o mzinho que você está procurando, x de p mais n. Quando for o de baixo aqui, sei lá, vou pôr de outra cor. Quando for o x de q, o valor do y é esse aqui, certo? Então, y de q é mzinho, x de q, mais n. Então, sei lá, eu tenho uma primeira equação e uma segunda equação. Isso com número, sei lá, se no nosso exemplo inicial você teria 1 igual a m vezes 1 mais n, certo? E o outro também, e você acha os valores de m e n, certo? Então, por exemplo, você tem um sisteminha para resolver. Se eu subtraio 1 de 2, se eu faço 1 menos 2, eu vou pôr de laranja aqui, eu faço 1 menos 2, então eu fico com y de p menos y de q igual n mata n. Você tem um m como um fator comum, x de p menos x de q. De modo que, para aqui, bastava a gente lembrar isso, certo? O coeficiente angular, ele é dado pela seguinte expressão. Diferença entre y dividido por diferença entre x, certo? Então, para ver se quando fala de função afim, por exemplo, em matemática elementar, a gente vê como achar o coeficiente angular, certo? Nem precisa do nzinho, vou parar aqui, senão fica todo o tempo aí. Se a gente traz essa fórmula para cá, o que ele está dizendo para a gente? Olha, como é que você vai achar esse coeficiente angular? Você vai fazer diferença entre os y, então x ao quadrado menos 1, dividido por diferença entre os x, x menos 1. Esse aqui é o coeficiente angular, desde que o x não seja o número 1. Por que não pode ser 1? A gente aprende que não pode dividir por zero, né? Se eu pudesse trocar o x por 1, o que ia acontecer? 1 ao quadrado menos 1, dividido por 1 menos 1, isso ia ficar com algo do tipo 0 sobre 0, e isso é uma indeterminação, certo? Não pode. Né? Então, o coeficiente angular da reta secante, ou seja, dessa retinha que estava aqui, a inclinação dessa reta que está okay? Dado por essa expressãozinha que está aqui.
Agora, o que acontece quando a gente começa a aproximar valores de x, a gente começa a aproximar eles de 1, certo? Então, o que a gente vai fazer, vocês vão ver que é comum essas tabelinhas aí, pra a gente, nessas noções iniciais de limite, para calcular. O que a gente tem aqui? É o seguinte, eu quero escolher valores de x que não são 1, mas que estão perto de 1, e quero entender o que vai acontecer com esse m aqui, certo? Eu vou até copiar esse m para colocar aqui embaixo de novo, né? A ideia era que não tivesse essa observaçãozinha, mas não tem problema. Então, só para deixar guardado aqui. O que acontece com esse m quando o x vai se aproximando de 1? A gente vai tentar enxergar um padrãozinho, tá certo? Então, por exemplo, o que é estar perto de 1 que não está bem definido? É por isso que quando naquele vídeo a gente viu falando sobre epsilon e delta, né? A gente está falando de noção intuitiva. Então, ficar perto, a gente vai escolher valores que vão se aproximando cada vez mais do número 1, mas que não são 1. Alguns desses valores serão maiores do que 1. Por exemplo, posso começar 2, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001 e ver o que acontece com m. Depois, alguns valores menores do que 1. Sei lá, 0, 0,5, 0,9, 0,99, 0,999. O que vai acontecer com esse m em cada um desses casos? A gente vai tentar enxergar um padrão entre eles, tá bom? Então, aqui nós temos valores de x que nós vamos escolher e o que vai acontecer com o nosso m aqui do lado, certo? Então, vamos pôr aqui embaixo aqui melhor. O que vai acontecer com o nosso m aqui embaixo, certo? Então, por exemplo, se o x for 2, como é que eu vou achar o mzinho aqui? Eu venho e troco o x por 2, certo? Essa primeira conta eu vou fazer. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado menos 1 dividido por 2 menos 1. 2 ao quadrado é 4 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, 3 dividido por 1. Isso aqui é 3, certo? Então, quando o x é 2, o nosso mzinho é 3. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui para a gente é que nesse x aqui, ó... cadê? Se esse x for 3, e aqui, então, 3 ao quadrado, então é 9, certo? Se esse x for 3, a inclinação dessa reta de vermelho vai ser, na verdade, a tangente, a gente vê, mas essa 3 aqui, isso que ele está dizendo. Perdão, botei 3, devia ter botado 2, né? O x é 2, perdão, né? Então, se for 2, 2 ao quadrado é 4, é isso que ele está dizendo, aquele ali vale 3, tá bom? Então, se o x for 1,5, acho que é melhor deixar em termos de coluna, acho que fica assim melhor. Dx e o m aqui. Eu ponho só um risco, assim. Então, se o x for 2, o mzinho a gente viu que é 3. Se o x for 1,5, gente, você fizer essa conta com calma aí, tá bom? Você vai ver, é porque é o seguinte, a gente aprende, só uma observação, a gente aprende algumas coisas que chamam produtos notáveis, certo? Esse x ao quadrado menos 1, eu posso escrever como sendo x menos 1 vezes x mais 1. E aqui embaixo está dividido por x menos 1. Se esse x não for o número 1, a gente pode simplificar, certo? Então, isso aqui sobra x mais 1, isso se o x for diferente de 1. Se eu troco o x por 2, 2 mais 1, 3, certo? Se eu troco por 1,5, aqui vai dar 1,5 mais 1, 2,5. Se ao invés de 1,5 fosse 1,1, por exemplo, ia dar 2,1. Se fosse 1,01, 2,01. Se fosse 1,001, ia dar 0,01, certo? Se eu continuasse cada vez mais diminuindo 1, mas sempre valores maiores do que 1, isso aqui, observe como eu falei, a gente não pode, lá atrás, a gente não pode trocar o x por 1, certo? Então, se eu colocasse, vou até deixar aqui de vermelho, não sei se fica bom para enxergar, isso aqui fica bom para enxergar? Isso aqui, ó, não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum, não posso colocar 1, né? Mas eu quero entender o que está acontecendo quando eu me aproximo de 1. Essa vai ser a ideia do limitezinho L aqui, tá bom?
O que acontece se agora, ao invés de valores maiores do que 1, a gente pegasse valores menores do que 1, porém próximos de 1? Mantendo o mesmo padrão, nós pegamos quantos valores aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vou vir de trás para frente. Então, do 2 para 1, unidade, o outro aqui vou pegar 0, certo? Então, se eu troco o x por 0, então 0 mais 1, 1,5, então vou pegar 0,5, certo? Aqui ia dar 1,5. Se eu pego 0,1, opa, tá somando isso mesmo, 1,1. Se eu pego bom, tá certo, 0, isso, tá bom. Mas é porque daí, então, 0,5. Ah, não, mas desculpa, aí não faz sentido eu diminuir, né? Eu quero chegar mais perto de 1, né? Então, 0,9, aí sim. Né? Senão eu estou diminuindo, eu estou aumentando para chegar em 1, né? Se eu pego 0,99, por exemplo, aqui dá 1, se eu pego 0,999, aqui dá 1,999. O que a gente percebe no primeiro caso? Quando eu pego valores maiores do que 1, mas se aproximando de 1, o que está acontecendo com a nossa função? Ela vai se aproximando de qual número aqui de verde, aqui, perdão, na coluna do M? Do 2. Se eu pego valores agora menores do que 1, porém se aproximando de 1 para x, o que está acontecendo com o nosso Mzinho? Ele está se aproximando de 2. Então, embora eu não possa trocar o x por 1 aqui, né, porque a gente viu que dividiria por 0, o que a gente está percebendo? Que a nossa função ela vai se aproximando o valor do nosso coeficiente vai se aproximando do número 2, certo? Então, é isso que a gente vai dizer que é o limite, certo? O coeficiente angular da reta tangente, ele é, ainda intuitivamente, o limite dos coeficientes angulares das retas secantes quando o x se aproxima do número 1, certo? E a gente viu que esse coeficiente está se aproximando de qual número? 2, tá bom? Observe que aqui, gente, ó, eu não substituí o x por 1, né? Não faz sentido substituir o x por 1, tá bom? Então, para deixar isso registrado e a gente poder fechar a aula, eu falei isso, né? Então, o que a gente diz é o seguinte, né? Eu escrevi isso aqui, mas só registrar o que eu falei, né? Então, o que a gente diz é o seguinte. Quanto mais próximo o ponto que estiver do ponto P, esse mais próximo geometricamente, né? Esse ponto mais próximo, esse pontinho que tiver, porque agora ele está travado, né? Agora sim eu posso girar ele. Quanto mais próximo ele tiver de Q, mais próxima a inclinação da reta vermelha se aproxima da inclinação da reta azul, certo? Então, mais próxima a inclinação da reta secante vermelho se aproxima da inclinação da reta tangente de azul, certo? Mais próximo, x estará do número 1, ok? E essa tabela aqui em cima, né, e a tabela anterior, mostra que a inclinação das retas secantes se aproxima de qual número? Estará, não, mas qual número que ela está se aproximando? Estará mais próxima, exatamente. Observe que a gente pode fazer isso até morrer e nunca vai acabar, né? Pode pegar 1,1 bilhão de noves, ia dar 1,1 bilhão de noves, mas não seria o 2 ainda. Aquela mesma ideia que ele falou da raiz de 2, tá bom? Estará mais próxima de 2, ok?
Isso sugere o seguinte, que a inclinação da reta tangente é justamente intuitivamente. O que a gente escreve? Escrevemos o seguinte, para simbolizar o que a gente fez aí, o seguinte. Olha, o coeficiente angular da reta tangente procurada, ele é o limite dos coeficientes angulares das retas secantes quando o ponto P se aproxima, quando o ponto Q se aproxima do ponto P. Ou, escrito de outra maneira, a reta tangente é o limite daquela expressão x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando o x se aproxima do número... O x se aproxima do número 1. Nos dois casos, a gente percebeu aqui, tanto algebricamente quanto geometricamente lá, que eles estão se aproximando de qual número? Do número 2, tá bom? Então, nós dizemos intuitivamente que o limite da reta... O limite dos coeficientes angulares dessas retas secantes, ele está se aproximando... Perdão, o coeficiente angular da reta tangente, ele é o limite dos coeficientes angulares das retas secantes quando o ponto Q se aproxima do ponto P, tá certo? Essa é uma boa noção intuitiva, certo? Bom, a gente ainda está no mundo das noções intuitivas, certo? E aí, eu vou só escrever qual é a equação, porque ali eu dei a resposta para vocês de azul. Só vou mostrar como é que a gente acha aqui na mão. Mas semana que vem, na sexta que vem, o que a gente vai fazer? Vai pegar um problema mais interessante, que é quando você solta uma bola no alto de uma torre, né? Qual é a velocidade dessa bola num determinado instante, certo? De novo, a gente aproxima por meio de limites, tá bom? E, na verdade, foi problemas como esse que motivou a necessidade de surgir o cálculo, né? O cálculo, no vídeo lá ele cita Newton, né? Não sei se vocês observaram. Então, não sei se já estudaram física ou se recordam de física. Ele fala sobre os movimentos dos corpos. Ele trabalha sobre o estudo da gravidade, certo? E quando ele fazia esse... E aí, por isso ele desenvolve o cálculo, tá? Já deve ter ouvido aquela... A maçã caiu, então ele deduziu a gravidade, certo? Precisava de algo para poder fazer conta sobre isso. Isso aí é a ideia do cálculo, tá bom? Então, surge primeiro com a derivada, depois formaliza com o limite, tá bom? A gente fecha o exercício com o seguinte, né? Porque o exercício aqui era o seguinte: encontra a equação da reta tangente, a parábola, certo? A gente falou, como é que você encontra a equação da reta tangente? Você precisava achar o coeficiente, o m a gente já achou, que é 2, falta achar o nzinho, certo? Ok? Como é que eu vou achar o n? Eu sei um ponto a qual a reta passa, né? Então, a reta tangente que a gente está procurando, o m nós achamos, ele é 2x, falta achar o n. Como a gente sabe que o ponto 1 e 1 pertence à reta t, significa que quando x for 1, o y também é 1. Então, o nosso n aqui, o 2 está subtraindo, 1 menos 2 dá menos 1. A reta tangente, ela tem a equação 2x menos 1, ok? Essa equação é a mesma que está aqui, de azulzinho. Deixa eu apagar essa de vermelho aqui agora. Ó, a equação está escrita aqui, menos x mais meio y igual a menos meio, tá bom? Só para mostrar que é a mesma, está escrito menos x mais meio y igual a menos meio, certo? Então, por exemplo, se a gente multiplicar aqui todo mundo por 2, né? Se a gente multiplicar por 2, o que vai dar? Menos 2x mais y igual a menos 1. Esse menos 2x passa para o lado de lá, mais 2x. É a mesma equação, só escrita de uma outra forma, tá bom? Se eu digitasse essa equação aqui, ó, y igual a 2x menos 1, opa, perdão, tudo maiúsculo, y igual a 2x menos 1, pode ver que ela bate com a mesma que está lá, tá vendo? É a mesma equação. Ó, apaguei a tangente, apaguei a outra. É a mesma equação, só escrita de outra forma, tá bom? Que eu havia digitado ali no início do exercício, tá bom?
Como a gente gastou bastante tempo lá mostrando o vídeo e a primeira aula foi só sobre a apresentação do curso mesmo, a gente para hoje. Na próxima aula a gente vai falar do problema da velocidade, para depois dar essa definição da noção intuitiva de limites. Eu vou só, em um momento do curso, escrever uma vez a definição formal, mas a gente vai trabalhar com a noção intuitiva de limite, que é o que acontece com a função algebricamente ou geometricamente quando a gente se aproxima de um determinado ponto, tá bom? Por hoje era isso aí, gente. Alguma pergunta, algum comentário?